Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre. Osmi com a palavra na sequência do doutor Camolês. Só para passar para o doutor Camolês, que foi interrompido no primeiro bloco, eu vejo o seguinte, e para a doutora também. No momento que nós fomos para Brasília a elaborarmos a Constituição, nós tivemos dois problemas iniciais a definir. Primeiro, os senadores que lá estavam, que não foram otorgados o poder constituinte a eles, eles poderiam permanecer. Como a Constituinte foi congressual, o entendimento geral que podiam participar, que eles participariam como participaram. O segundo, nós recebemos um anteprojeto constitucional. Se nós partiríamos desse anteprojeto ou se partiríamos do zero, nada, ouvindo a sociedade. Deliberou-se por uma grande maioria que nós ouviríamos a sociedade. Eu quero dizer isso para explicar o seguinte: cada vírgula desta Constituição, o constituinte originário fez uma justificativa. Sim. Mas os ministros do Supremo vão para a hermenêutica, vão para a filosofia, para fazer interpretações. A interpretação deveria também estar na justificativa constitucional que se criou, originária, que se criou isso. Mas eu nunca vi um ministro daquele fazer uma referência às nossas justificativas, por que nós colocamos esses artigos aqui dentro. Isso é um problema seríssimo. Osmi, deixa eu só completar essa pergunta, que eu me calo nesse protocolo inteiro. Na discussão ninguém será considerado culpado a ser objetivo da ação penal condenatória. Aí surgiu os populistas. Mas aí os ricos e os brancos não vão ser punidos porque não tem advogado. Não tem advogado. Aí enfiaram na Constituinte, e bem enfiada, o artigo 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ótimo. Balanceou os pratos da balança. O rico tem dinheiro para se defender, os pobres também terão a garantia do Estado que tem. E o que é que nós assistimos hoje? Vamos pegar aqui o Acre como exemplo. O órgão que denuncia, o Ministério Público, hoje está instalado em 5 ou 6 palácios aqui na cidade. E a Defensoria Pública, que tem que atender a sociedade por inteira, funciona num ambiente insalubre. Sem qualquer apoio. Sem qualquer apoio. Aí é o Estado. Quer dizer, aí a gente escuta do ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje é o paradigma da moralidade deste país, dizer: não, nós temos que prender no 2º grau porque as cadeias estão cheias dos 3 PPs: pretos, pobres e prostitutas. Então, por que é que ele não faz cumprir o artigo 57? Essa aqui é a pergunta que eu vou levar para a doutora de novo. Mas antes deixa o doutor Camolês responder a questão. Bom, dentro desse tema que foi colocado, né? Essa interpretação, é evidente que o Supremo tem garantia e pode fazer essa interpretação. A razão de que ele não faz seguindo o legislador originário, o ordinário que criou, é em razão de que ele está arvorado nisso. Ele não precisa se justificar com base no fundamento do outro. Ele tem essa garantia de interpretar dessa forma. E é evidente que isso surge os embates lá. Por isso que nós temos essa diversidade de votos. De opiniões, porque são escolas diferentes. Quando eu falo escola diferente, eu não estou me referindo à universidade onde ele estudou, mas à escola que ele é adepto, ao legislador, qual corrente que ele segue. Isso é muito importante, porque nós vamos ver daí que surgem essas evoluções. E nós não vamos ter
perca as esperanças, ilustre advogado, que nós não vamos ter essa unanimidade que se pretende. Nós não temos isso no nosso tribunal, aqui, próximo aqui, que nós conhecemos, exceto em algumas questões que são muito relevantes, mas que a discussão já está muito sedimentada. Então, nós não vamos ter essa unanimidade. Em contrapartida, isso serve de evolução. Por que serve de evolução? Porque nós temos hoje brilhantes advogados sustentando. Quem assistiu à defesa do habeas corpus, pelo advogado, pode ver sustentação. Dr. Batóquio. Eu conheci a época que eu fazia faculdade. Ele muito jovem ainda. E tem outros que vão ali sustentar também, né? Essa sustentação, isso é muito importante, porque às vezes não é que ele vai mudar o voto, mas ele chama a atenção de um certo problema ou de uma certa circunstância que ele, ministro, não conseguiu vislumbrar da forma como ele olhou. E ele pode mudar o voto e às vezes pode pedir vista. Deixa eu analisar melhor o que está sendo colocado no contexto. Então foi isso. Aí surgiu uma outra questão, que foi a questão da liminar, que o advogado mesmo falou. Mas não tem essa previsão de liminar. Por que deu liminar? Porque aguardando o quê? A questão do TRF4. Então, e por que foi dado uma liminar, se não tem essa previsão? Mas liminar? Eu posso fazer um ligeiro parte aqui, sim. Em seguida ouvir. Não, eu defendo o Supremo numa particularidade. O Supremo, além de ser uma corte constitucional, ela também é uma corte política. Sim, isso é natural, tem que ser. Ela tem que analisar as consequências do julgado. Sim. Então, nisso aí eu defendo, e mesmo que em alguns momentos sejam compreensíveis para a sociedade, ela tem que ter cautela em algum julgamento. Por exemplo, houve um julgamento aí, no Supremo, não me recordo agora o que, Narciso, se o Supremo tivesse voltado a favor, quebraria todos os bancos. Era os planos Brescia e plano... quebraria todos os bancos. Os planos econômicos. A prudência. E foi feito um acordo agora. E homologado. Doutora, eu também defendo em alguns momentos que o Supremo tem que ter cautela e não atender a angústia da sociedade. É isso que eu queria fazer uma ressalva. Certamente. E isso, essa cautela com os julgados que são proferidos, deve ter desde o juízo de primeiro grau, né? Porque o que, diferentemente de quem é eleito, nós assumimos um cargo, principalmente nós que prestamos concurso, nós somos concursados, e onde é que está a nossa legitimidade? Na fundamentação das nossas decisões. Isto que dá a legitimidade para cada um, para o exercício de cada magistrado, né? Então, a preocupação é de cima para baixo, de baixo para cima, e tem que ser realmente dessa forma. Com relação ao que o senhor colocou, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O STF, quando analisou a DPF 370, voltada a essa questão do sistema penitenciário, ele declarou um estado de coisas inconstitucional. O que significa isso? Significa a omissão dos poderes responsáveis pela funcionalidade do sistema judiciário de garantir os direitos daquelas pessoas que estão encarceradas sob a tutela do Estado, né? Então, quando eu não estou aqui defendendo nem A nem B. O que a gente tem que analisar são questões práticas e voltadas também para a preocupação da nossa decisão com a sociedade, com a sociedade. A repercussão das nossas decisões com a sociedade. Porque quando eu defendo que o trânsito julgado é em segunda instância, eu estou analisando uma questão que é prática. E vou colocar aqui dados para vocês. No período de 2009 a 2016, tiveram 22.610 recursos extraordinários e agravos em recursos extraordinários no STF em matéria criminal. Desses, apenas 1,7% tiveram êxito.
sendo que desses 1,7, a maioria foi em benefício, provendo recursos da acusação. Por quê? 0,48% é que atenderam anseios da defesa e esses 0,48% seriam passivelmente cabível o habeas corpus, que é uma medida mais séria, uma medida constitucional, qualquer pessoa pode ingressar. Inclusive ontem, por exemplo, num julgamento meu, aqui do primeiro grau, no meu processo, tinha um peticionamento de um preso lá, que está numa penitenciária fora aqui do nosso estado, que ingressou de próprio punho no STF. Então, é uma medida célere, eficaz e que dispensa o RE ou dispensa o recurso especial. Apenas um caso de 2009 a 2016 é o RE 755.655, que reconheceu a atipicidade e a absolvição da pessoa. Isso reconhecendo a existência de uma contravenção penal que não estava sequer ferindo a liberdade da pessoa. Então, eu estou falando de questões práticas e a minha preocupação, sobretudo enquanto magistrada da Justiça Criminal, é, sobretudo, com organizações criminosas. Inclusive, quando na fundamentação da ADI 43 e 44, uma das colocações lá é que, no caso, muitas pessoas pobres estariam sendo prejudicadas se levasse à frente esse entendimento do STF. Aí nós vamos verificar essa questão que o senhor colocou da assistência jurídica, né, dada aí que tem que ser dada a qualquer pessoa que não provida de recurso. Pouquíssimos mesmo foram de 22 mil aqui, 22.610 RE. Apenas 2.585 foram impetrados pela Defensoria Pública. Ele não tem estrutura, Mas é isso que eu coloquei Exatamente. aqui. O Estado não é nem questão só de não ter estrutura. Muitas vezes é falta de interesse mesmo de recorrer por aquele que está desprovido. E eu lhe digo isso pelo acompanhamento diário que nós temos. Eu não estou falando aqui que defensor A ou defensor B seja negligente, né? Falta estrutura, mas como eu estou falando, para um peticionamento de um HC, pode ser feito por qualquer cidadão, Sim. inclusive de próprio punho. Então, eu não vou me debruçar sobre uma falta de estrutura para mim não, eventualmente, deixar de fazer aquilo que está na minha competência previsível. E a questão, só interromper um pouquinho, e a questão é a seguinte, quando ela falou em RE, isso impede, vai impedir o trânsito. Isso vai impedir o trânsito em julgado, que entra na tese que o doutor falou. Quando impede o trânsito em julgado, o que eu fiz? Impedir a prisão. E isso pode ser analisado sobre o quê? Sobre o ponto de vista do habeas corpus. Aí, essa questão é que... Então, o que eu faço? Eu prolongo o trânsito em julgado e, enquanto isso, não vou preso. E estimula a prescrição. E estimula a prescrição, que é a tese do ministro Fachin. Mas não precisa, doutor, como eu disse no início, a prisão pode ser feita na primeira instância, a prisão. Sim. E na segunda também. Qualquer momento, se houver os requisitos da preventiva. Perfeito. A nossa polêmica aqui que foi criada é transformar em obrigação. A obrigatoriedade. Não. Essa obrigatoriedade não existe. Eu acho isso complicado. É a mesma interpretação. Só rapidinho, falar, doutor. É a mesma interpretação. O pessoal pensa que, assim, obrigatoriedade. Não tem essa obrigatoriedade. Cada juiz vai analisar o caso concreto. É a mesma coisa agora das mulheres que têm filhos grávidas. Não sei o que. Todo mundo pensou assim, agora o STF determinou que todos os juízes cumpram dessa forma e solte tudo quanto é mulher. Não é isso. Mas se não fosse assim, doutor... Não é isso. Vamos pegar aqui o ex-presidente Lula, não teria entrado com recurso no Supremo. Não, mas ele entrou porque ele já sabia que se respaldar de uma análise subjetiva, né? Ele entrou por essa análise, por esse viés que eu falei, para impedir o quê? O trânsito em julgado. E, consequentemente, também entrou com o habeas corpus. Por que isso? Eu vou tentar impedir de uma forma. Mas a defensoria, a tese é essa, a defensoria não teria estrutura para poder fazer isso. Ora,
Se o Estado não prover estrutura, o que deve fazer o Estado? O Estado deve ser demandado para isso. Isso. Essa demanda não cabe ao Judiciário efetuar, porque o Judiciário não é protagonista desse cumprimento constitucional. Salvo ser compelido a isso em uma ação, que é outra coisa diferente. Se alguém ingressar para discutir isso. O Judiciário só entra quando é provocado. Só decide quando Vamos provocar. ver, doutor Júnior. Eu vou ouvir, mas se eu só polemizar aqui um pouco. Vamos ouvir, doutor Júnior, com todo prazer. Que É o seguinte, eu nunca vi na história do Brasil, hoje já estou chegando quase aos 80, não, assim que você tem dito. Menos. Menos. Não, porque ele gosta de aumentar. Não, mas ele não gostou, não. Eu nunca vi nenhum presidente da República ser impedido de nomear um ministro, Nenhum prefeito de município. nenhum prefeito de município, nenhum governador de estado entrar com ação, a justiça entrar com ação não provocada, algumas vezes foi provocado sim, entrar com ação impedindo o presidente da República de fazer uma livre nomeação de seu ministro. Mas houve uma ação nesse sentido. Mas também outra que não houve. Houve uma e depois outra que não houve. O que aconteceu foi o seguinte, nessa nomeação da ministra, certo? Houve uma ação e houve também uma questão do indulto natalino. Lembra do indulto natalino? Sim. Que ia ser estendido aos crimes de organização. Agora, no final do ano, a questão da Lava Jato, tudo isso seria atingido por esse indulto. Houve também. Os dois casos, não sei se tem A quem outro. compete fazer o indulto? Compete ao presidente da República. Sim, isso é competência dele, não tenha dúvida sobre isso. Aí o que restou de forma efetiva? Não. Onde é que está sendo estendido isso? Aí houve o quê? Uma medida da Procuradoria-Geral da República. Foi ao Supremo. A ministra Carmen Lúcia era plantonista, respondeu e impediu aquela questão. Deu um liminar para isso. Isso é um ponto. Outra questão que era a filha do deputado que seria indicado ministra do Trabalho. Também houve a mesma coisa. Porque ela tinha algumas ações em curso em desfavor a ela. Na pasta dela, foi-se entendido que ela não teria condições de desenvolver o trabalho que se exigia do ministro. Houve também a ação. Não deixa de ser um ativismo. Não, mas aí no partido do Vamos ouvir, Judiciário. não. Não veio do Primeiro, Judiciário. dizer que eu tenho um apreço também pelo Supremo. Obviamente que o meu desapreço ele cai quando o Supremo usa da sua função atípica, que é legislar. E isso vem desde a época do Joaquim Barbosa, que tem mudado a Constituição, quando criaram o CNJ, com algumas situações que nós desaprovamos, porque, ao nosso ver, fere o ordenamento jurídico brasileiro e principalmente a Constituição. No que diz respeito ali os dados matemáticos, estatísticos, trago pela doutora magistrada, nós não podemos jamais, com todas as venhas, suprimir um direito a uma garantia fundamental, que é uma cláusula pétrea da Constituição, baseada tão somente por números. Nós sabemos, sim, que o direito do condenado, do sentenciado recorrer, quantas vezes for preciso, a constituição desse direito. O que nós, enquanto operador do direito, não concordamos, e aí voltamos a replicar novamente, é que para se mudar a jurisprudência nesse sentido, o Supremo traz a jurisprudência que ele muda a Constituição. E aí, quando a nossa contrariedade é nesse sentido. Se tiver uma nova Constituição, uma nova Constituinte que modifique isso, tudo bem. Agora, nós não podemos concordar que a cada momento a interpretação do jogo, Doutor, só um pouquinho, ela seja mudada. E eu preciso redizer isso. Que eu preciso botar aqui, colocar aqui a minha insatisfação, o meu inconformismo, que as mídias não divulgam, né? Que teatralizam muito bem o ministro Roberto Barroso, respeito ele, mas no julgamento do HC 124.306 do Rio de Janeiro, em que clínicas especializadas de aborto no Rio de Janeiro, pessoas foram presas em flagrante delito, tá certo? Ele, no julgamento da primeira turma, não só soltou, como normal, aí, a presunção de inocência, mas ele firma uma jurisprudência dizendo, a partir do voto dele, e acompanhado por 2 outros ministros da primeira turma,
que o aborto praticado até o 3º mês de gestação não é crime. Então é esse tipo de decisões interpretadas para atender aos dogmas do ministro, da sua formação política, da sua formação de onde ele veio, que nós não podemos concordar. Porque o direito, a lei está aí para ser cumprida, independente do que é que seja. As interpretações, é óbvio, o que nós discutimos e vamos aqui, como trincheira da liberdade, garantir. Se a Constituição diz que até o trânsito de julgado, até o trânsito de julgado. Nós não podemos pegar aqueles números para suprimir um direito constitucional, que é uma cláusula pétrea do cidadão brasileiro. E aí eu vou para Montesquieu, não é? Em que pese não tenha dado certo para um percentual, mas deu certo para outros. Então isso é a prova de que tem que continuar. Porque é melhor o inocente solto, aliás, é melhor o culpado solto do que o inocente preso. Alguém preso. E agora, o maior exemplo disso, uma ação no Supremo contra o Romero Jucá. Fizeram todo o estardalhaço, uma espetacularização, e o Supremo vem agora, endossado pela PGR, e o Supremo vem agora e diz que não há indícios. E como é que pode, depois de tanto... Né? Então, esse tipo de situação... Isso aí já acabou, a honra dele já foi embora. Com todo respeito. Mas a honra, o assassinato da reputação. Isso. E nós garantimos isso, que nós também somos contra, e a presunção de inocência, quando foi escrita, ela foi escrita também para preservar a reputação do indivíduo. Claro. Hoje não. Hoje se prende e já se espetaculariza, já se forma a culpa para a sociedade, por mais que o judiciário absolva, ele já está condenado. Então, nós defendemos a permanência desse instituto, que é uma garantia constitucional com todas as venhas, e respeitamos o contraditório. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos para o terceiro bloco já já. Esse seria o último...